mas em amor, honra quem tem honra. Queria muito que vocês recebessem o professor reverendo Hernandes Dias Lopes. Obrigado, pastor Adson Belo. Boa noite, irmãos. Que privilégio estar mais uma vez nessa linda igreja para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, sem delongas, no texto de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. E vamos ler do verso 1 ao verso 20. E após a leitura do texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Pastor Adson, às vezes eu vou em alguns lugares, e quando termina a leitura do texto bíblico, a pessoa pega e fecha a Bíblia, e bota no canto. Isso me passa uma mensagem. E a mensagem que me passam é esta: vou fechar a Bíblia porque o pregador lê o texto, mas ele vai embora do texto, nunca mais vai voltar ao texto. Então, para que eu vou manter a Bíblia aberta? Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, como já ouvimos aqui, o que importa é a Bíblia. Então, com a Bíblia aberta, vamos ler Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da história e mais importantes da Bíblia. João Batista é o precursor do Messias. Muitos profetas falaram do Messias. João teve o privilégio de apontar para ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento, ele abre o Novo Testamento. João Batista era aquele tipo de homem cheio do Espírito Santo desde o ventre, empolgado com Jesus antes de nascer. João Batista é o homem que recebe de Jesus o mais elevado elogio. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é retratar para nós o contexto político e religioso do Império Romano e da província de Israel, quando João dá início ao seu ministério. E ao fazê-lo, Lucas adota uma metodologia. Ele parte do geral para o particular, ele parte do império para a província. Vejamos no verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César começou a governar no ano 14 depois de Cristo. E significa que João Batista começou o seu ministério no ano 29 da nossa era. A grande pergunta é como estava o Império Romano neste primeiro século, quando o cristianismo é estabelecido e caminha de Jerusalém a Roma. E nós poderíamos retroceder um pouco e pensar no grande general Júlio César, que foi traído e assassinado pelo Senado romano. Poderíamos trazer à memória César Augusto, que governou do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo, o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governou do ano 14 ao ano 37, foi quando João começa o seu ministério, Jesus morre na cruz e ressuscita, que foi sucedido por Calígula, que governou do ano 37 ao ano 41, um homem muito mau, e que também foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, período em que houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma foi incendiada em 64, e a perseguição aos cristãos se torna crudelíssima, que foi sucedido por Vespasiano e Tito Flávio, que vai até o ano 81, período em que se constrói em Roma o Coliseu Romano, a Arena da Morte, e se dispersa os judeus na queda de Jerusalém, uma dispersão que durou mais de 1800 anos, até 14 de maio de 1948, que foi sucedido por Domiciano,
que governou de 81 a 96, quando João é deportado para uma colônia penal, para a ilha do Mar Egeu, para a ilha de Patmos, onde escreve o livro de Apocalipse. Por que estou lhes trazendo esse breve registro? Apenas para demonstrar uma coisa: a maioria dos líderes mundiais atesta do poderoso Império Romano. Quando o cristianismo foi estabelecido, eram homens maus, perversos, sanguinários. O cenário político do Império Romano era cinzento. Mas a pergunta é: como é que estava o cenário político da província de Israel quando João Batista dá início ao seu ministério? Volte os olhos de novo para o verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Tureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Eu não sei se você percebeu, mas há algo muito estranho nesse versículo 1. Há uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes. O primeiro nome da lista não é da família herodiana. O primeiro nome da lista é um governador romano, Pôncio Pilatos. Por que não está aqui o tetrarca Arquelau, tetrarca da Judéia, conforme Mateus 2,22? E em lugar do Arquelau está Pôncio Pilatos. Por que Pôncio Pilatos caiu aqui de paraquedas? O que aconteceu? Entender isso é fundamental para interpretarmos esse texto. E eu preciso da sua paciência e da sua atenção, porque gostaria de trazer uma breve explicação por que tem Pôncio Pilatos aqui e não o tetrarca Arquelau, tetrarca da Judéia. Para isso, vamos recuar ao ano 586, quando Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia e foi levado para o cativeiro. O cativeiro durou 70 anos. Quando Israel retorna à sua terra, depois de 70 anos de cativeiro, quem governa o mundo não é mais a Babilônia, é um outro império, o Império Medo-Persa, que caiu nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, a cultura helênica, que espalha uma língua universal, o grego. Com a morte de Alexandre o Grande, precocemente, não tendo ele herdeiro para o trono, o seu vasto império foi dividido entre 4 generais. Israel, o que nos interessa aqui, ficou ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito, ora sob o comando dos Seleucidas da Síria. Foi nesse interregno que se faz a tradução do Velho Testamento para o grego, versão que vocês conhecem como Septuaginta. Foi no governo Seleucida de Antíoco IV, também é chamado de Antíoco Epifânio, que o templo de Jerusalém foi profanado, levantando-se altares a deuses pagãos e sacrificando porcos no altar do templo de Jerusalém, profanando a casa de Deus. Isso provoca uma guerra, quando Matatias Macabeu, Judas Macabeu, não suportando esta afronta e esta profanação, declaram guerra aos Seleucidas e ganham a guerra, libertando Israel do domínio estrangeiro e formando um governo asmoneu em Israel. No ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao vasto e poderoso Império Romano, nomeando na época Antípater como rei sobre Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entender agora, seu filho, Herodes, que nós chamamos
de Herodes o Grande, ou Herodes I, recebe do imperador César Augusto o título de rei dos judeus. Era um homem de grande experiência administrativa e um exímio gestor. Foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o mais magnificente que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram cerca de 1000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, ou melhor, a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Porém, esse homem tinha um grande problema. Ele tinha muito medo de perder o poder. Ele era um homem radicalmente violento. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes. A sua chamada esposa preferida, Mariana, da nobreza, logo que ele se casa, a sua sogra, Dona Alexandra, pediu para ele nomear um jovem de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote em Jerusalém, porque o sacerdócio já estava corrompido, e era o cargo mais alto da religião judaica, comprado a peso de ouro. Ele nomeou o menino de 17 anos. O menino foi bem, curiosamente, com ciúmes, mandou matá-lo. A sua sogra, com medo dele, fugiu para o Egito, sob as asas de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra. Isso levou o imperador César Augusto a convocar a Roma para lhe dar uma descompostura, e afirmou: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, se rebelasse contra ele, na sua ausência, mata sua mulher preferida antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para lá para estudarem, e a sua irmã Salomé, do mesmo estofo moral dele, disse assim: quando os seus filhos voltarem de Roma, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, estrangulou os 2 filhos. Quando ele estava para morrer na instância de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele que no dia da sua morte, ela mandaria matar pelo menos um membro de cada família nobre de Israel, porque queria ter sangue e lágrimas no seu funeral. Por que estou lhes dizendo isso? Por 2 razões. Primeiro, porque durante anos, eu confesso isso, pastor Adson, eu não entendia um texto da Bíblia, não entendia Mateus capítulo 2, porque está escrito lá, que vieram uns magos do Oriente, e chegaram em Jerusalém, e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E diz o texto, que com isso Herodes se alarmou, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Uai, como um rei se alarma com uma simples pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico, só com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia do que esse homem era capaz, sempre que na cabeça dele alguém se colocava no caminho dele, para concorrer o trono com ele. Foi por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e arredores. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, jamais será apiado do poder. Com a morte dele,
Ele era rei sobre todo o território de Israel. O território de Israel é dividido em 4 partes. Nós chamamos isso de tetrarquia, ou governo de uma 4ª parte. A tetrarquia da Judéia foi dada a Arquelau, Mateus 2, 22. A tetrarquia da Galileia foi dada a Herodes, entenda-se aqui Herodes Antipas. A tetrarquia de Itureia e Traconites foi dada a Filipe. E a tetrarquia de Abilene foi dada a Lisânias. A pergunta é, por que o nome de Arquelau não está aqui? E por que no lugar do Arquelau está aqui Pôncio Pilatos? O problema é que o Arquelau foi tão mal, pior do que o próprio pai, que os judeus disseram para Roma assim: nós não aguentamos esse cara aqui, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Preste atenção que Israel pertencia ao Império Romano, mas quem governava em Israel era a família Edomeia, era a família herodiana. Roma, mais do que depressa, aproveita o ensejo, arranca Arquelau do poder e bota o pé dentro de Jerusalém, nomeando um governador romano. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Mas agora eu faço a pergunta: esse time aqui, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe e Lisânias, era gente boa? Era gente boa? Não, homens maus, violentos. Ou seja, se o cenário político do império estava sombrio, o cenário político da província estava pior ainda, quando João Batista deu início ao seu ministério. Mas talvez você pergunte, quem sabe a religião seja o porto seguro das pessoas numa crise política, do império e da província, no cenário internacional e no cenário nacional. Mas como é que estava a religião? Olha o versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aí? Tem 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. O sacerdócio estava corrompido. Para vocês terem uma ideia, do ano 14 a.C. ao ano 28 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam o cargo de sumo sacerdote, que era comprado a peso de ouro. O Anás era o sogro do Caifás. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era tão influente que nos bastidores quem mandava era ele. Na verdade, ele era o sumo sacerdote de fato, quando o genro dele era apenas o sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso e interrogado, quem vai interrogar Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem vai dar a canetada para enviá-lo ao governador é Caifás. Ou seja, a religião está corrompida também. E a pergunta que eu faço a vocês é essa: tem esperança num cenário desse? Agora olha para o mundo hoje, cenário internacional, de uma agenda global anticristã, de ideologias que vão se aninhando jeitosamente, propositadamente, para destruir os valores cristãos e destruir os valores da família. E você pergunta, tem esperança num cenário desse? E você olha para o Brasil e vê a mesma agenda perversa nos 3 poderes constituídos. E você pergunta, tem esperança num cenário desse? E eu quero dizer para vocês, que quando o cenário está muito cinzento, e você não vê uma janela aberta, e uma luz no fim do túnel, Deus é poderoso para entrar na história, virar o placar do jogo, virar a mesa da história e criar um fato novo.
Porque é nessa conjuntura que está escrito: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Deus pode trazer um avivamento nas horas mais sombrias da história. O que me impressiona é que João é um cara estranho, que se veste de maneira estranha, se alimenta de comida estranha e que prega num lugar estranho. Meu amado irmão, não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se num grande centro urbano, não importa se numa cidade interiorana, não importa se numa região rural, não importa se debaixo de uma árvore, não importa se numa grande catedral ou num templo de chão batido, não importa se no deserto, se a palavra de Deus vier, as multidões vão se ajuntar para ouvir a palavra de Deus. Agora observe comigo o verso 3, porque está escrito aí o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda, isso é uma metodologia. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós queremos ter uma agenda centrípeta. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora, onde as pessoas estão. Agora notem, tem 400 anos que ninguém prega. De Malaquias a João Batista são 400 anos. Chamamos esse período de interbíblico ou de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, a palavra de Deus veio a João. E alguém podia dizer para ele assim: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia, então vá devagar, pega leve, porque se você pregar uma mensagem muito forte, eles não vão aguentar. Só que João não era um profeta da conveniência. João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. João não pregava para agradar seu auditório, João pregava para levá-los ao arrependimento. João não pregava para receber um tapinha nas costas depois do culto, ele pregava para confrontar as pessoas com a verdade. E o que ele prega? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ou seja, a não ser que você mude a sua cabeça, a não ser que você mude o seu coração, a não ser que você mude a sua jornada e a sua vida, não há chance de perdão e salvação. Irmãos, em muitos púlpitos no Brasil, não se escuta mais mensagens sobre arrependimento. É autoajuda, é coaching, é passar a mão na cabeça, passar pano, é fazer cócegas na vaidade humana. O papel do pregador não é agradar os ouvintes, é levá-los ao arrependimento e à fé salvadora. Mas notem comigo, que depois de 400 anos que ninguém prega, esse homem se levanta para pregar. A pergunta é: de onde ele tirou essa mensagem? Ele é a fonte da mensagem? Ele é a origem da mensagem? Ele é o criador da mensagem? E o versículo de número 4 responde: conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. O pregador não é a fonte da mensagem, o pregador não cria mensagem,
A mensagem não é do pregador. O pregador é apenas um servo da mensagem, ele é um veículo da mensagem. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, quando você for pregar, abra a Bíblia e pregue a Bíblia. Se você percebeu comigo no versículo 4, João Batista nos é apresentado aqui como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O pano de fundo desta declaração é que nos tempos antigos, o rei ou o imperador, ao ir visitar uma província longínqua com a sua comitiva real, não tendo estradas adequadas para a comitiva passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito para abrir estradas. João Batista é esse engenheiro de trânsito. E eu não estou falando de estrada, de topografia, está falando do seu, do meu, do nosso coração. E preparar o caminho do Senhor para que o Senhor se manifeste é o que nós chamaríamos de avivamento espiritual. Eu tive o privilégio, pastor Adson, de visitar um grande avivamento do século passado, na África do Sul, na missão Quacis-Abantu. Ali, em 1966, o Espírito Santo foi derramado com grande poder. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Ali foi construído numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Ali feiticeiros foram convertidos aos borbotões, e às vezes sem que ninguém fosse pregar para eles, eles eram tomados de convicção de pecado lá no campo, e saíam correndo e chorando, confessando os seus pecados, buscando salvação em Cristo Jesus. E eu perguntei para o pastor Erle Stigen, o instrumento que Deus usou para aquele avivamento. Disse: pastor Erlo, o que é avivamento? Ele respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor. A igreja não agenda avivamento, a igreja não promove avivamento, a igreja busca avivamento. A igreja prepara o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Mas o que é isso? O versículo 4 responde. O versículo 5 responde: todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. O resultado disso é um grande avivamento, descrito no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas do que ele está falando? O que é um vale? Um vale é uma depressão, é um lugar escuro, sombrio. Isso retrata as cavernas da nossa alma, as gavetas secretas do nosso coração, aquelas áreas sombrias onde se aninham pecados ocultos. Enquanto isso não for aterrado, enquanto isso não for tratado, enquanto isso não for resolvido, as chuvas do avivamento são retidas. O que são os montes de outeiros? Soberba. Onde tem nariz empinado, onde tem vaidade e arrogância, aí o Senhor não age, avivamento não chega, porque Deus resiste ao soberbo. O que é o caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia, é falta de integridade. E onde há máscaras espirituais, aí o Senhor não age. O que é o caminho escabroso? A palavra significa fora do lugar. O que é que está fora do lugar na nossa vida? Enquanto a nossa vida não estiver alinhada com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, as chuvas são retidas.
Mas quando a igreja acerta a sua vida com Deus, quando a igreja experimenta uma profunda reforma espiritual, então chega o poderoso avivamento mandado por Deus desde as alturas, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mas uma outra pergunta ao texto: quem estava ouvindo João Batista no deserto? Notem comigo, versículos 7 e 10, que Lucas fala não de multidão, mas fala de multidões. E quando você lê Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai entender por que fala de multidões. Porque toda a circunvizinhança do Jordão estava no deserto, toda a província da Judéia estava no deserto, toda a cidade de Jerusalém estava no deserto. Agora você vai ler no versículo 12, fala aí que os publicanos estavam lá, e você vai ler no versículo 14, e você vai ver que os soldados estavam lá. Por que é importante ressaltar isso? Há muitos estudantes de teologia, e nós estamos aqui diante de uma classe de acadêmicos de teologia, Brasil afora, que ao terminar um curso de bacharel, por exemplo, o sonho de muitos não é pastorear, é avançar para um mestrado, e depois aproveita o ensejo e já se matricula num doutorado, para não perder o pulo, já fazem um pós-doc, e aí se tornam especialistas numa área, por exemplo, crescimento de igreja, mas ele nunca plantou um ponto de pregação, ele nunca começou um estudo bíblico num grupo familiar, mas ele é especialista em crescimento de igreja, é um teórico. E muitos desses teóricos estão ensinando o seguinte: você quer plantar uma igreja relevante, você tem que plantar uma igreja homogênea. E o que é isso? Por exemplo, alguns dizem: não, eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da minha cidade, porque eu quero gente com dinheiro para investir no reino. O que vai fazer? Plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Outros dizem: não, eu vou plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero os acadêmicos, eu quero os professores, eu quero gente formadora de opinião, eu quero gente que possa influenciar a cultura da nossa cidade. Vou plantar uma igreja onde? Do lado de um grande centro universitário. Outros dizem: não, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer uma opção pelos pobres, eu vou plantar uma igreja no bairro mais carente da minha cidade, porque a minha opção é pelos pobres. Quando eu leio a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. Preste atenção nisso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais. Iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para um pedreiro sentar, e sentar com honra. Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não olha a cor da pele. Para Deus todos são iguais. Mas ainda podemos perguntar ao texto: quais foram as ênfases de João Batista nesta pregação de avivamento? Vejamos. Primeiro, João Batista alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. E eu fico escandalizado com João Batista. É muita acidez na voz, é uma mensagem muito tóxica, é muita indelicadeza com o auditório. Por favor, não façam isso na igreja.
Eu não sei se o Adson fizer isso aqui, se vai dar certo. É melhor não fazer. Agora, eu só consigo interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que é que está lá no texto paralelo que não está aqui? Lá está escrito que quando João olha essas multidões vindo, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então diz: raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas tem hora que quando eu começo a ler a Bíblia, não me dá quase urticária, quando começo a ler sobre os fariseus. Pensa num time complicado. Andava com lupa para enxergar os pecados dos outros, mas não viam os seus próprios. Jesus chamou essa gente de hipócritas. Agora, por favor, entenda isso. Os fariseus não foram sempre assim, não. Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Eles surgiram exatamente nesse período interbíblico para resistir à avalanche de influência da cultura grega, da helenização, diríamos hoje. Eles resistiram à secularização da igreja da época. Era um grupo de reforma e reavivamento, que lutavam pela ortodoxia e pela piedade. Mas com o tempo, eles perderam a essência e mantiveram a forma, e Jesus os chamou de hipócritas. Quem eram os saduceus? Era também do mesmo período um grupo de resistência à cultura helênica, que primava pela ortodoxia e pela piedade da elite da sociedade, mas sucumbiu rapidamente à cultura grega. É por isso que eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. E eles tornaram-se colaboracionistas de Roma e ganharam como moeda de troca a mina de ouro da religião judaica, que era a exploração do templo. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo. Nas festas, por exemplo, caravanas iam do mundo inteiro a Jerusalém, a população quintuplicava, porém, nenhum adorador podia vir do seu lugar mais longínquo da terra e com dinheiro estrangeiro comprar sequer um cordeiro, uma pomba, uma rola para sacrificar. Tinha que primeiro trocar a moeda, e não podia trocar fora do templo, não, tinha que trocar lá na praça do templo com os cambistas, com taxas abusivas para embolsar essa grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola, tinha que comprar lá na praça do templo e por preços abusivos, para eles se enriquecerem. Foi por isso que Jesus pegou o chicote e virou as mesas, e abriu as gaiolas, e abriu os currais de ovelhas, e disse: vocês estão transformando a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Jesus está vendo essa gente vindo, e ele disse: raça de víboras. Por que ele disse isso? Porque para Jesus a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno das víboras, quem botou nelas foi Deus, mas a hipocrisia quem bota no coração é o diabo. Segundo lugar, João Batista alerta sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7, a parte B. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E eu fico chocado de novo com João Batista. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega, e o camarada se levanta para pregar o primeiro sermão e prega sobre inferno. Mas tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, e o cara vai pregar sobre inferno. Eu posso até garantir a vocês que os pastores que estão aqui presentes são testemunhas disso. Você nunca vai ver um pregador pregar um sermão sobre o inferno e receber um tapinha nas costas na porta da igreja. Esse pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje à noite. Estou indo para casa até mais leve,
Dá ibope não. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase da pregação de João Batista, preste atenção nisso. Ele alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante ressaltar isso? Porque floresce aqui em São Paulo, e Brasil afora, e mundo afora, uma falsa teologia, chamada de hipergraça, que diz para o pecador: venha como você está, e permaneça como você quiser. É a falsa graça que justifica o pecado e não o pecador. São as chamadas igrejas inclusivas, vale tudo. Mas isso não é graça, isso é desgraça, que mantém as pessoas prisioneiras no pecado. A verdadeira graça de Deus liberta, transforma o caráter, transforma a vida, transforma o casamento, transforma a família, transforma a igreja, transforma a sociedade. Quarto lugar, a ênfase de uma pregação de avivamento, irmãos, alerta para o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8 ainda: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório de João Batista está dando carteirada nele. Estão dizendo: alto lá, pregador, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, nós somos filhos do Abraão, corre em nossas veias o sangue do patriarca. O que é isso? Pega leve com a gente. Mas os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Cuidado para que você não coloque a sua confiança numa base errada. Eu gosto muito de fazer perguntas, porque perguntas são diagnósticas. Às vezes eu pergunto: e aí, meu irmão, está firme na sua salvação em Jesus? Mas é claro, eu sou filho do pastor da igreja. Ué, e daí? E daí? Pode ser que filho de peixe seja peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. Tem que nascer de novo, tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser nova criatura. Às vezes eu faço essa pergunta e a resposta é mais assim, requintada um pouquinho. E aí, meu irmão, está firme na sua fé, na sua salvação? Claro, pastor, eu sou calvinista desde o berço, sou arminiano desde que nasci. Pô, mas você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas não é isso que dá segurança para você não. Se você não estiver fundamentado em Jesus, a rocha que não se abala, não há esperança. Não é a placa de igreja, não é o sistema doutrinário, é a cruz de Cristo, é o evangelho da salvação, é Jesus Cristo que é aquele que garante a nós a vida eterna. Mas em último lugar, a ênfase de João Batista num sermão de avivamento é mostrar o perigo, irmãos, de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Sabe o que ele está dizendo? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, vamos avançando no texto e fazer outra pergunta. Esse tipo de pregação produz resultado? E a resposta está no texto. Vamos ver o primeiro resultado, versículo 10 e 11. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo.
Duas coisas a enfatizar aqui. Primeiro, em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, parte do auditório para o pregador. Você quer saber se o cara é crente mesmo, à luz desse texto? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Segundo resultado, confira comigo os versos 12 e 13. Agora o grupo é mais um pouquinho requintado, joga um pouco de confete em Jesus, e diz aqui que também foram os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, isso é rasgação de seda. Mestre, que havemos de fazer? Os publicanos, irmãos, eram as pessoas mais odiadas de Israel, eram os cobradores de impostos, que oprimiam o povo, saqueavam o povo. Eu estou falando agora de Receita Federal, estou falando do leão, está de olho em você. Roma naquela época não tinha todos os aparatos de recolhimento de tributos que se tem hoje. Então o que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para que alguém recolhesse os impostos de uma determinada região, com o compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrava muito mais para embolsar o resto da grana. E era isso que os publicanos faziam. E eles estão lá perguntando para João: ô João, e nós, vamos fazer o que com o seu sermão? João responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele não é desonesto nas suas transações comerciais. Veja se o dinheiro que cai na sua conta bancária é dinheiro limpo. Eu tenho rodado, pastor Adson Belo, esse país com você também. E eu acho que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado. Tem muito crente mal pagador. Tem muito crente que dá cheque sem fundo. Tem muito crente que assume dívidas sabendo que não vai pagar. Tem muito crente que entra em esquemas de exploração e de corrupção, dando propina, recebendo propina para ganhar mais dinheiro. O evangelho transforma o caráter, a vida, as transações comerciais. O verdadeiro evangelho muda os parlamentares de Brasília, chamados de evangélicos. O verdadeiro evangelho muda a tessitura social. Porque olhem comigo o versículo 18, que o João Batista está pregando é o evangelho. Vamos ver a terceira resposta? Olha o versículo 14 comigo. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Do que ele está falando? Ele está falando de soldados romanos, fardados, estavam lá, ouvindo João Batista. E João Batista diz: olha, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Vamos entender o que ele está falando. Quando ele fala ninguém maltrateis, preste atenção nisso. Qualquer líder, seja ele militar, civil, religioso, tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa do topo da sua liderança pode olhar alguém de cima para baixo e machucar pessoas. No reino de Deus, a pirâmide está de ponta cabeça. O maior é o servo de todos.
Então não use da sua liderança para machucar pessoas. Não deis denúncia falsa do que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte: os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receberem propina. Então eu vou ilustrar isso. Como é que é o seu nome, irmão? Rubens. Vou pegar o Rubens aqui com a permissão dele para ilustrar. Imagine que chegava na casa do Rubens o cobrador de imposto, o publicano. Disse: Rubens, eu vim aqui avisar você que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. O Rubens dava um suspiro e dizia: eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. O cobrador de imposto dizia: pois é esse tanto que você vai pagar. Não discutia. Veja se ele não faz negociatas, rasteiras, nos bastidores escuros da corrupção, para se enriquecer. Veja se ele não vende a alma para o diabo para ganhar mais dinheiro. Veja se ele não entra em esquemas para receber propina, para cair dinheiro sujo na sua conta. Veja se ele é honesto e vive do seu salário e não da riqueza mal adquirida. Eu sei que essas coisas não acontecem mais no Brasil, né, irmãos? Mas nunca é demais alertar, não é verdade? Bom, deixa eu terminar. Me permita falar 3 coisas agora do pregador. A primeira coisa que o pregador vai nos ensinar nesse texto, está no versículo 15 e 16. Preste bem atenção. Estando o povo é um coletivo das multidões dos versos 7 e 10. O povo, estando o povo na expectativa e discorrendo todos, não alguns, não a maioria, discorrendo todos, no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a quem? A todos: eu na verdade vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeira coisa que eu quero destacar é que o pregador precisa conhecer a sua identidade. Vamos entender isso aqui. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. Aí João Batista começa a pregar no deserto e as multidões vão para lá, vão para lá, vão para lá. E ele se autodenomina como voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. De repente, toda a multidão, todo o povo, sem exceção, começa a pensar, começa a cogitar, e começa a entender uma coisa. Vocês querem saber de uma coisa? Esse João aí não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Ele é o próprio Messias, é ele mesmo, não pode ser outro, é ele. Ô gente, todos os votos que entraram na urna para candidato a Messias foram dados a João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto em nulo. E essa perspectiva de todo o povo se transforma numa pergunta sutil, com palavras sedosas, aveludadas, como o sibilo da serpente, que beija os ouvidos de João Batista. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, a isca venenosa aí. Muitos outros assim se levantar dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo. Mas João não, João está cercado de uma multidão, e a multidão unânime está dizendo: não, você, não é você o Cristo, você o Cristo, é você mesmo. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia dar uma coçada na cabeça: bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém juntou tanta gente, mas ele não engoliu a isca venenosa, não.
Ele foi categórico: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos amados, nunca queiram receber a glória que só pertence a Jesus. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então baixa a bola, baixa a bola. A segunda coisa que o pregador retrata aqui para nós é que ele tem consciência plena da sua limitação. Nós estamos diante de um púlpito que tem sido uma cátedra de ensino. Por aqui já passaram mestres, doutores, pregadores. Aqui tem um pastor que é um estudioso das Escrituras, e muitos outros vão de passar por aqui. Muitos de vocês já pregaram e muitos de vocês já ouviram grandes pregadores, mas todo pregador, todo, sem exceção, é rigorosamente limitado. Eis que diz o versículo 16: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele está dizendo? Meus irmãos, não importa o pregador, nós só conseguimos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Não importa a forma que um pastor batiza, se por imersão, se por efusão, ou se por aspersão, o pregador só pode lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, o pão e o vinho, e reparti-los, mas nenhum pregador tem poder de tornar esses símbolos eficazes no coração dos crentes. O pregador é limitado. Baixa a bola, baixa a bola. Finalmente, terceiro e último lugar, o pregador é corajoso. Veja comigo os versos 19 e 20. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse a vocês lá no começo que Herodes, o grande, pai de Herodes Antipas, tinha se casado 9 vezes, formando uma família disfuncional. Dos muitos filhos que teve, ao morrer, 4 deles receberam um poder político. Arquelau, tetrarca da Judéia; Herodes Antipas, tetrarca da Galileia; Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos, dentre eles Filipe primeiro, porque esse Filipe aqui é o segundo, morava em Roma, casado com Herodias. Herodias também era neta de Herodes o Grande, de tal maneira que Herodias não era só cunhada de Herodes Antipas, era também sobrinha. O pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes Antipas, esse aqui, era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus, que moravam em Petra. E ele chega em Roma, e a sua cunhada se engraça com ele, e ele com ela,
E Herodias disse para Herodes assim: se você me prometer se divorciar da sua mulher, a filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galiléia. Herodes topou. Agora preste atenção na cena. Um dia, o Herodes desembarca na Galiléia com a Herodias a tiracolo. João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara do tetrarca e disse: não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Ele sabia que seria odiado por isso e foi. Aliás, foi preso por causa disso. Preso aonde? Masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar a verdade e confrontar o pecado. Herodes às vezes gostava de ouvi-lo, mas quando Herodes ia ouvi-lo, sabe de que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final. E aí o cara saia mais desesperado. Um dia, comemorando o seu aniversário, Herodes convida os seus amigos, seus convivas, todos chapados. Entra agora a filha de Herodias e dança diante dele com muita desenvoltura. E o tetrarca dá para ela um cheque em branco assinado, diz: pode pedir o que você quiser. A menina, tão perigosa quanto a mãe, disse: mamãe, estou com um cheque em branco assinado, o que é que eu peço? Herodias disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. O carrasco sai lá da Galiléia, vai lá no Mar Morto, tira o João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele com a espada. E agora, aquela cabeça pingando sangue, entra na festa da iniquidade, como bolo da profanação. E você sai dessa festa, dessa cena, horrorizado, chocado, perplexo. Diz: meu Deus, que tragédia, que fim infeliz, inglório. Mas João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que você viver com desonra. João Batista nos ensina que o que importa não é como um homem morre, mas como ele ressuscita. Eu pergunto a vocês: que pai, que mãe hoje bota o nome num filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado. Mas João Batista, embora morto, ainda fala. A história dele ainda toca a nossa vida. O exemplo dele ainda nos inspira. E a morte dele nos encoraja. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que nós estamos chegando num tempo muito complicado da história. Não tem espaço mais para crentes covardes. É hora de se posicionar e aprendermos o que João Batista viveu e nos ensinou com seu exemplo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Deus nos ajude nesta noite. Amém.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Cante, és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode cantar tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Pega suas mãos e cante. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Cante isso mais uma vez, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Declare isso. Em todo tempo. Eu cantarei A bondade de Deus. És fiel. És fiel Em todo tempo. todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Eu finalizo essa 9ª edição da conferência dando 2 recados e um apelo. Eu sei que uma conferência teológica, em sua maioria aqui certamente são pessoas convertidas. Entretanto, quem sabe você precisava ouvir essa mensagem, esse estudo, dentro da crítica textual da hermenêutica, 3 sermões: temático, textual e expositivo. Um sermão expositivo de 20 versículos,
perspectiva histórica, geográfica, arqueológica. A iluminação do Espírito foi nos presenteada hoje. Não só os acadêmicos, mas a mensagem tem o poder de nos levar a águas profundas e também águas rasas. E quem sabe você essa noite precisa voltar para o evangelho do arrependimento. Sair da estrutura religiosa, a estrutura corrompida moral, como foi pregado pelo professor. E às margens do Jordão, para viver as promessas de Deus. Se tiver alguém essa noite no culto presencial, nessa conferência, que queira reconciliar com Cristo, é só fazer um sinal com a sua mão onde você está. Se tiver alguém essa noite, só você fazer um sinal com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Curva sua cabeça. Eu queria orar e agradecer. Pai, nós te damos graça, te bendizemos porque uma vez mais as escamas da ignorância religiosa caíram após o texto que foi nos exposto. Nós não queremos ser uma geração que almeja status ou procura ser o Messias. Nós não queremos ser a fonte, nós queremos ser a voz. Nós não queremos ser o caminho, nós queremos preparar para aquele que vai vir. E é o artigo definido, é o caminho. Que uma geração possa se levantar, que ainda pareça que a cabeça esteja em uma bandeja e possa morrer sem glória, mas a glória não fala de sentimentos horizontais, a glória fala de sentimentos verticais. Eu abençoo o coração e a família dos teus servos, no nome de Jesus. Dou 2 avisos. O primeiro deles, esse sábado, aqui no Itepa Bible College, nós teremos uma imersão. Uma imersão não só para alunos, mas também para aqueles que são amantes de uma boa teologia e também uma perspectiva sociológica, teológica, antropológica, sobre teologia do culto. Eu vou estar fazendo essa imersão, aqueles online e aqueles presenciais. Turma presencial, haverá um grupo presencialmente aqui na estrutura, tem um prédio anexo do Itepa, vai acontecer das 10 às 5, meio-dia intervalo para o almoço, à tarde uns 20 minutos, intervalo para um coffee break, e nós vamos viver essa imersão sobre apontamentos. Liturgia do culto, da onde nasce isso, quais são as suas funções. Nós vamos basear principalmente em um dos livros mais célebres, Você se torna aquilo que você adora, em embasamento da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre John Wesley, a liturgia do culto. Você sabe que infelizmente a liturgia do culto tem sido feita a homens, e por isso o culto deixou de ser cristocêntrico e passou a ser antropocêntrico. E é por isso que a gente não sente mais a presença de Deus, porque Deus só vem quando Ele é o centro do culto. Quando o homem é o centro do culto, Deus já não vem mais no jardim. Quando a serpente se torna o centro desse jardim, aí Cristo deixa de descer. Então, queria convidar você a estar conosco. Faça suas inscrições lá no hall. Tem uma equipe comercial do Itepa Bible College para atender você. Tem lá uma promoção também para casais, ok? Não para par, mas para casais. Tá lá. Te ofendi? Outro mais. Semana que vem é a conclusão aí da nossa turma do bacharel em teologia, segunda e quarta-feira. Então, se você está conosco aqui e não conhece o método Itepa Bible College, quero estimular você a fazer suas matrículas para iniciarmos no mês de janeiro o bacharel em teologia. Chega de deixar para amanhã, está na hora de começar logo, ok? Terceiro e não mais importante, nós vamos ficar em pés. Queria convidar os obreiros da igreja, sendo fora uma conferência, um culto também, tendo o casamento de uma conferência, um culto, nós vamos contribuir
Eu posso fazer um adendo? Todo mundo já me conhece, sabe que eu sou chato mesmo, então eu não tenho cerimônia nenhuma. É deselegante, é falta de educação. Enquanto alguém está falando, você está e dá as costas e sai. Educação não se aprende com a Bíblia, se aprende em casa. Ok? Então, quando você estiver num ambiente e alguém estiver fazendo a exposição bíblica, se você se comprometeu a estar no ambiente, fica até o final. Ok? Se você tiver alguma coisa mais importante, não venha. Isso faça na sua igreja. Se você tiver alguma coisa mais importante, não vá ao culto. Porque você não está virando as costas para um palestrante. Você está virando as costas para a própria palavra de Deus. E aí, infelizmente, as pessoas são mal educadas. E a gente precisa valorizar a palavra de Deus. Ok? Vou dar um exemplo dessa moça aqui. Ela vem lá de Cotia. Você sabe quantas horas é de Cotia para cá? Sabe que hora que ela saiu de casa para estar aqui hoje? Que hora que você saiu? 4h20 da tarde. Quando é no show do Rebelde, você fica até o final. Quando ia no pagode, ficava até o final. Ainda caía bêbado e o cachorro lambia a tua boca. João Batista, raça de víbora, converteu-se. A verdade é dura e crua. A gente precisa entender isso. Todos nós trabalhamos, temos muita coisa, mas uma vez que você se comprometeu a estar num ambiente, nunca dê as costas a um pregoeiro da palavra de Deus. Principalmente sendo você pseudo-cristão. Eu sou um pregador que comecei pregando dentro de uma acústica, não foi num púlpito, não. Eu e o pastor Fausto. Você sabe o que é uma acústica? É uma praça pública em Assis. Enquanto a gente pregava, passava gente de tudo que é jeito e parava para nos ouvir. Enquanto os incrédulos param para ouvir a mensagem, os pseudos crentes parecem que não valorizam a mensagem. Por isso que eu não tenho paciência com gente que não valoriza a palavra de Deus. Um semeador saiu Então valorize a semente que você carrega. Não gaste semente com quem não valoriza o que você carrega. Diga amém. Dá um glória aí, Rogerinho. Pronto. Eu vou dar uma bênção. Não vou dar as bênçãos apostólicas. Vou dar bênção nenhuma. Vou dar a bênção apostólica. E a bênção como é que é mesmo? Já que eu estou falando para um grupo de teólogos, como é que é a bênção apostólica? O texto de Coríntios 13:13 começa que o grande amor de Deus é assim? Não. A bênção apostólica, já que você comprometeu dentro da liturgia do teu culto da bênção apostólica, dá direito, pare de dar errado. A bênção apostólica não começa com o grande amor de Deus. Pare de fazer a bênção errada. O texto de Coríntios 13:13 diz assim, que a graça, porque a bênção não começa com amor, começa com graça. E através da graça você alcança o amor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. É assim que a bênção. Eu não estou dando ainda não. Te peguei, Lu. Eu vou dar a bênção agora. Então nunca mais dê a bênção. O grande amor. Já começou a inventar. Já que se comprometeu a dar a bênção, dá direitinho. Pastor, mas eu aprendi assim, aprendeu errado. Eu estou te ensinando certo, que é a Bíblia. Então começa a dar a bênção lendo o texto, até a hora que você gravar o que é certo e apagar o que é errado. Diga glória. Enquanto eu vou dar a bênção do final, nós vamos sair do lugar, vamos contribuir. Tem as maquinetas aqui, tem um QR Code, você pode contribuir. Você não está pagando nenhuma mensalidade, nem pagando o acesso. O que darei ao Senhor por tudo que Ele fez essa noite, ou por tudo que Ele tem feito. Valeu a pena estar aqui hoje? Eu já fui em conferência em lugar que era só baboseira, só groselha, e pagou caro para escutar uns caras falando na teoria, como o professor disse. Gente escrevendo livro, falando de coisa que nunca viveu. Gente dizendo 5 coisas para ter sucesso com a conta negativa. 4 coisas para ter uma igreja relevante. Nunca dirigiu um ponto de pregação. Hoje nós estivemos aqui ouvindo não só teoria, mas praxis, a verdade pura, nua e crua para a glória de Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. Então dou a benção, você oferta, dizima. Se você é de outra igreja, entrega a tua primícia na tua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, faz direitinho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Só quem ama a palavra, só quem já estudou no ITEPA,
Só quem estuda no ITEPA, só quem vai estudar no ITEPA. Diz um amém aí. Beijo. Graças eu te dou.